Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou ensinar para vocês como fazemos associação de baterias. Aí você está olhando aqui o desenho e vai falar, ué, mas o professor endoidou? Está falando em bateria e está mostrando associação de resistores? Pois é, pessoal, eu fiz isso de propósito para você assimilar mais facilmente, porque tanto a associação dos resistores como das baterias, ele é semelhante. Como assim? A gente sabe que a associação em resistor em série, a corrente é a mesma em todos eles, e a tensão em cada um você vai somar. Certo? Então você tem a tensão do resistor 1 mais o do resistor 2 mais do 3, você tem a tensão total, mas a corrente é a mesma. O paralelo. O paralelo você vai ter exatamente a mesma tensão em todos os resistores e cada um com a sua corrente. Perfeito? Então o que acontece com a associação das baterias? Vai acontecer isso daqui, ó. Na associação em série, você vai ter a mesma corrente que vai passar nessas duas. Então você vê, cada uma é 200 amperes, mas no final você vai ter 200 amperes. Ou seja, em série, resistor, a corrente é igual, na bateria em série a corrente é igual, é a mesma, tá? E o que você vai ter aqui? A soma delas de tensão nas extremidades. Cada uma tem 12, você vai ter então no final 24. Perfeito? Paralelo. Paralelo, você vai colocar as baterias aqui em paralelo, você vai perceber que aqui, ó, você vai ter 12 volts no final, né? Porque a tensão das baterias são iguais. E a corrente 200 em um, 200 no outro, você vai ter 400 amperes. Ou seja, igual a associação dos resistores em paralelo. A tensão é a mesma, olha só, a tensão vai ser a mesma na saída, e cada um com a sua corrente. Então você tem 200 mais 200, você vai ter os 400 aqui no total. Perfeito? E olha só o que acontece aqui nesse desenho que eu fiz para vocês. Aqui você tem duas baterias de 1,5 volt cada um, né? Então quanto que vai aparecer na lampadinha? 3 volts. Aqui em paralelo, a tensão é a mesma, você vai ter 1,5 volt. Aí você fala assim, qual é a vantagem que eu tenho nisso tudo aí? Pois é, vamos lá. Aqui nesse caso, essa tensão aqui da lâmpada é 3 volts, então você associando as duas de 1,5, você vai ter os 3 volts e a mesma corrente passando nela. Ok. Essa daqui, quando você faz em paralelo, a lâmpada tem que ser 1,5 volt, lógico, né? Mas se, por exemplo, cada bateria ela demanda de 1 ampere, você vai ter um tempo maior de acendimento da lâmpada. Ela vai ficar mais tempo acesa porque essa lâmpada fornece 1 ampere e essa também fornece 1 ampere e ela vai pegar essa corrente que ela precisa. Um outro detalhe também, pessoal, é assim, mas se a lâmpada é 1 ampere, eu estou oferecendo 2 amperes para ela, ela vai queimar? Não, não vai queimar. Por quê? Porque a carga é quem determina a corrente. Então, se a lâmpada puxa 1 ampere, ela vai puxar só 1 ampere. Só que você tem aqui de estoque 2 amperes. Então, é por isso que essa lâmpada fica mais tempo acesa, né? Colocando em paralelo, o tempo de que a lâmpada vai ficar acesa é maior. Perfeito? Então, é isso. Bom, agora uma coisa que muita gente não fala, e eu vou colocar no meu vídeo aqui, é o que você não pode fazer na hora de associar baterias. Quando você vai colocar elas em série, você não pode colocar baterias de correntes diferentes. Porque lembra que eu falei? A corrente tem que ser a mesma. 1 ampere aqui, 1 ampere aqui. Essa aqui tem 3, essa tem 1. Não vai poder fazer, tá? Isso aí vai dar problema numa delas. E em paralelo, a gente sabe que a tensão é a mesma. Você então não pode fazer isso daqui, ó. Colocar duas baterias ou mais em paralelo de tensões diferentes. Porque essa aqui é 3, essa aqui é 12, olha a diferença que vai dar. Então uma delas vai dar problema também, certo? Então quando você for fazer associação de baterias, for em série, correntes iguais. For em paralelo, tensões iguais. Legal então, pessoal? Então, beleza, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abração!